maiores elencos que a América do Sul já viu, meu querido. Vamos falar sobre isso, tem informação sobre o Maurício, informação sobre Claudinho, informação sobre Lucas Veríssimos de fontes fidedignas, tá? Não tô inventando nada aqui da minha cabeça. Vamos falar sobre o pré-jogo Flamengo e Fortaleza de hoje, 6h30 da tarde, acompanhar isso também. Cano, atacante do Fluminense, provoca o Flamengo, rapaz. Olha aí, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, se inscreva no canal. Falta isso aqui pra gente bater a meta dos 846, 47 mil inscritos. Então, dá essa moral, botão aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu, de verdade, deixa o like. Vai assistir até o final porque tem muita informação, hein? Então, vem comigo, rubro-negro, vamos! As notícias do Flamengo, meu querido, e o X9 parece que já vazou a escalação, pelo menos segundo o Globoesporte.com, não é provável a escalação, tá aqui, expectativa pro jogo de hoje contra o Fortaleza, aliás, jogo importantíssimo pro Flamengo. O Botafogo tem um jogo contra o Vasco no domingo às 4 da tarde no estádio Newton Santos, sem o Luiz Castro. Fortaleza tá lá no bolo junto com o Flamengo tem que subir que nem um foguete não tem ré e disparar na tabela de classificação. Mas vamos lá, a expectativa, segundo o Globoesporte.com, é que Ayrton Lucas, Pulgar e Gerson retornem à equipe principal do time do Flamengo. Tá aí Mateuzinho, Matheus Cunha e Vidal foram os únicos que não participaram da atividade no campo, no treino que rolou ontem no CT Ninho do Urubu. Então, praticamente descartados para esse confronto de hoje, tá? Time do Flamengo. Vamos lá, rapaziada. O Vojvoda já sabe, todo mundo já sabe. Isso não é muleta também, o Flamengo joga nada, tá, gente? Deixar claro aqui para vocês. Mas vamos lá. BH titular de novo, hein? O homem agora, meu irmão, não tem ré, vai jogar todas. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Gente, sinceramente, porque o Sampaoli muda todo o jogo, o Sampaoli faz rodízio de pizza, de carne, coisa e tal. Meu amigo, olha esse time do Flamengo. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Ayrton. Meu amigo, olha esse... E tem gente pra chegar, hein? E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Quem apita o confronto hoje entre Flamengo e Fortaleza é o Wilton Pereira. O Wilton não, Sávio Pereira Sampaio, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, tá? E, gente, esse rodízio aí do Sampaoli, ele tem que fazer. O pessoal fica brincando. Pô, rodízio bom é de carne, rodízio bom é de pizza. Cara, olha quanto jogador bom. E tem gente chegando, rapaz. São 3 competições, gente. Não tem essa, os 11 titulares. Olha o time do Flamengo. Mas vamos lá. Galera, o atacante do Fluminense, o argentino Germán Cano, provocou o Flamengo, tá? Ele deu uma entrevista à rádio Splendid AM 990 na Argentina e ele falou o seguinte: eu quero enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, muito provavelmente querendo, quem sabe aí, dar uma revanche pra cima do Flamengo. Pois saiba, Cano, que você não vai tocar nem na bola se você jogar de novo com o Flamengo. Aliás, já vai jogar, até porque tem o turno e o retorno pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense. Não cansou de ser eliminado, né, Cano? Vai entrar pelo Cano de novo, você pode ter certeza disso, tá? Mas vamos lá, vamos passar aqui, vamos falar sobre engajamento Flamengo nesse mês de maio que passou de 2023, é simplesmente a segunda equipe no mundo com mais interações na rede social, tá? Tá aí, o primeiro é o Los Angeles Lakers com 6 milhões e depois o Flamengo com 4 milhões e 660 mil interações, beleza? Vamos passar aí para o próximo assunto, falar sobre Pedro. Preocupação, Pedrão. O Pedro vai ou não vai sair do Flamengo? Tem proposta, Pedrão? Pois é, vamos lá. Um time da Arábia Saudita e alguns clubes da Premier League, segundo a Raíssa Simplício,
consultaram a situação do Pedro com o staff do jogador, mas sem propostas oficializadas no momento, tá? Né? Canetinha, papum, proposta, não, caneta preta, negócio de caneta verde, sai pra lá, tá? O Flamengo prioriza vender, nesse momento, os jovens da categoria de base e vai fazer de tudo para conseguir segurar o atacante, tá? Então, assim, pra mim é loucura, imagina, eu vejo o rubro, né? Tem que vender o Pedro, tem um Gabigol, mas tem que ter elenco, rapaz. Se quer ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tem que ganhar tudo, se não ganhar tudo, não sai. Tem que ter elenco, então precisa ter os dois atacantes no elenco, tá? Que entre aí na cabeça de quem acha que tem que vender o Pedro. E ó, Flamengo fechou a parceria, rapaz. Aí, ó, segundo o Flazoeiro e o portal Flabase, o Flamengo fechou a parceria com o Centro Esportivo Wilson Goiano na captação de jovens jogadores no Centro-Oeste do Brasil para a sua categoria de base. Baita parceria, isso aí, tem que dar atenção à categoria de base. Não à toa nós temos hoje no Flamengo duas jovens promessas, que é o Vitor Hugo e também o Matheus França, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Sobre o Varela, Pedrão, quero saber de você. O Sampaoli não liberou o Varela, então ele não joga mais pelo Flamengo, Pedrão, e já vai embora do Flamengo? Pois é, o Vene consultou uma pessoa, um dirigente do Flamengo sobre essa situação e foi dito que o Varela não será negociado antes do Mateuzinho se recuperar da lesão na tíbia. A pessoa disse também, eu consultei algumas pessoas, disseram também que, acabamos de contratar o cara acabou de chegar no Flamengo, né? Aliás, o contrato dele em definitivo saiu agora, né? Nesses dias aí, ele estava por empréstimo, né? Naquela questão de acionar a cláusula lá da equipe que ele saiu do Dinamo de Moscou e estão meio receosos, digamos assim, os dirigentes do Flamengo de negociarem o jogador nesse momento, tendo em vista que o Mateuzinho ainda está machucado, está se recuperando, está em período aí de transição programado, e o Sampaoli só tem o Wesley no momento, porque ele não usa o Varela, né? Então eles estão meio receosos e uma pessoa do clube ressaltou que é necessário ter dois laterais disponíveis, né? Vamos ver se de repente ganhou oportunidade, mostra que veio, porque até hoje, acho que já tem um ano dessa contratação do Flamengo, o Varela não mostrou a que veio. Pedrão, mas ele é bom defensivamente. Eu não vi essa parte defensiva em nenhum momento. Ele jogou a Copa, pois é, o Uruguai caiu na fase de grupo da Copa. Também não é paralelo pra gente fazer, tá? Rapaziada, vamos entrar agora no assunto das contratações do Flamengo, e eu passo a fonte aqui, se é minha fonte eu não falo quem é, evidente, mas se são de portais eu falo os portais, não tô inventando, não tô tirando nada da minha cabeça, e cara, o Flamengo está montando o maior elenco que a América do Sul já viu. Eu não estou falando time. Time é uma coisa, o Flamengo do Zico é o maior de todos e acho que impossível passar, até porque os caras vão tudo pra Europa, tá? Hoje, se o Zico jogasse no Flamengo, ele já estava na Europa, porque mesmo já era o melhor do mundo aí na Europa, porque não ia ter como o Flamengo segurar, tá? Então, tô falando de elenco. O Flamengo está prestes a montar o maior elenco que a América do Sul já viu. E aí, eu vou entrar na questão das contratações. Se fosse possível, eu sei que é impossível isso acontecer, eu queria, sabe, abrir uma carta aberta ao meu eu do passado que via o Flamengo sendo eliminado em fase de grupos de Libertadores. Eu me lembro, eu do lado do meu pai assistindo Libertadores e sempre ia dormir chateado, no outro dia era zoado na escola, entendeu? Quem poderia imaginar que uma reestruturação financeira ia acontecer no Flamengo com seriedade? Parabéns, Eduardo Bandeira de Mello e todos os outros envolvidos. O Landim era da chapa do Bandeira também, Cláudio Prakovnik, diretor financeiro, o Toshi estava naquela época também, mérito para todos vocês. E hoje, né, a gente viu o Flamengo tomar de 5 do Curitiba no Couto Pereira. Vocês têm noção disso? No mesmo ano o Flamengo foi campeão brasileiro. E agora o Flamengo simplesmente está limpando o mercado.
Tá limpando. Rapaz, eu tô com um tweet de um vascaíno aqui e eu vou ler. O nome dele é Coluna do Carlos. Olha o que o vascaíno, o cara é vascaíno, escreveu no Twitter. Depois que ele soube da situação do Claudinho. Depois de investir em 221 milhões de reais em Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Luiz Araújo e agora mais 90 milhões no Claudinho, são 300 milhões em peças pontuais para reforçar o elenco pronto. Olha o que ele vai falar agora, presta atenção. Acabou, galera. Quem um dia brigou na escola sobre qual era o time maior entre Vasco e Flamengo, sinto lhe informar que isso ficará apenas em nossas memórias. As chances de nos igualarmos ou ao menos competir são praticamente nulas. A SAF enganou geral. Vamos lá. Dito isso, já desistiremos do Praxedes porque o Bragantino deve pedir 3 balas juquinhas. Os vascaínos estão caindo em si. Aquela zoação, a 7-Eleven tem dinheiro pra Carvalho! Nunca mais o Vasco vai entrar em campo com disparidade financeira para o Flamengo, disse o dono da 777 Partner, Josh Wander, que agora é xingado pelos vascaínos. Os vascaínos estão caindo em si, tá? E aí, vamos passar aqui para de fato, e aí o Fred Gomes destaca uma situação aqui, que ele fala, se fechar com Alan e Claudinho, o Flamengo terá um segundo semestre bastante animador. Curioso para ver Luiz Araújo, de quem ouvi ótimas referências. O elenco competitivo e com jogadores de altíssimo nível vai ser sensacional. Claudinho, num time desse nível, ia sobrar. E ele que está apurando a situação do Claudinho. Vamos para o primeiro possível reforço. Esse bem distante, tá? Dos outros que eu vou comentar aqui. O Júlio Miguel Neto, através das suas redes sociais, ele traz a informação que após entender o Flamengo internamente, o treinador também, que não precisa reforçar o elenco na posição de lateral direita, a diretoria do Flamengo volta atrás na sua decisão inicial e vai tentar viabilizar nos moldes que o clube procura uma aquisição para o setor Montiel, lateral direito argentino, que atua pela equipe do Sevilha, recém-contratado, nem tão recém, né? Tem uns 2 anos aí no Sevilha. Ele era do River Plate, foi campeão da Libertadores 2018 com o River Plate, vice em 19 com o Flamengo. Internamente o nome agrada demais à diretoria do Flamengo. Inclusive, saiu uma notícia no jornal Marca da Espanha, dando conta que o Sevilha tem uma dívida absurda na Espanha e que está buscando a venda de atletas, de jogadores, e aí abre, quem sabe, uma possibilidade para o Flamengo contratar o Montiel, que aliás já foi dirigido pelo Sampaoli quando o Sampaoli esteve recentemente no Sevilha. É um atleta jovem, tem 26 anos e é um baita lateral direito, campeão do mundo, campeão da Europa League, bateu o pênalti final na Copa do Mundo, bateu o pênalti final na Europa League do Sevilha contra a equipe da Roma, né? Ganhou da Roma do José Mourinho nos pênaltis, seria uma baita contratação, tá? E aí, entra agora uma informação que o Eric Faria, não tô falando de qualquer um, tá? E o Fred Gomes, e o Júlio também, não é? O Júlio é um baita jornalista, eu só trago informação de jornalista bom aqui, tá? Ou então, minha própria apuração. Empréstimo é o modelo de negócio preferido pelo Flamengo para ter Lucas Veríssimo. Antes do próximo domingo, quando completa 28 anos, Lucas deseja voltar ao Brasil. Portanto, o Flamengo se aproxima da contratação do Lucas Veríssimo. Vai lembrar que o Flamengo faz contratações nesses moldes desde 2019, quando pegou o Gabigol em empréstimo, depois contratou, pegou o Pedro em empréstimo, depois contratou, teve outras aquisições que vieram por empréstimo, não deram certo, o Flamengo não contratou, como o Pedro Rocha, teve o Kennedy, o Andrés Pereira, né? Teve o molde também do Ayrton Lucas, que deu certo, o Flamengo foi lá e contratou também. Então, assim, é esse o molde preferido pelo Flamengo
para a contratação do Lucas Veríssimo. O Veríssimo, segundo a matéria, agrada muito o Jorge Sampaoli, que treinou o atleta em 2019. À época, o Benfica contratou o jogador por 41 milhões de reais, 6 milhões e meio de euros no câmbio da época, tá? Não tô falando do câmbio de hoje. Ele ia, inclusive, para a Copa do Mundo, o Lucas Veríssimo, mas acabou que teve uma lesão séria no Benfica. E após essa lesão séria, ele jogou mais ou menos 300 minutos após a recuperação dessa lesão. De acordo com o UOL, o Benfica estipulou em 10 milhões de euros, 53 milhões, o valor para os interessados que queiram contratar o Lucas Veríssimo, tá? Então, a diretoria do Flamengo mira também a contratação do Lucas Veríssimo, mas no molde do empréstimo. Porque sabe que o jogador teve uma lesão séria, não sabe como é que ele volta, então empréstimo. Deu certo, vai contratar. Esse é o modo do Lucas. E aí, a gente entra na questão do Claudinho, só trazendo uma atualização, aquela informação que o Flamengo ofereceria 12 milhões de euros inicialmente pelo Claudinho, já mudou. Parece que o Flamengo já subiu essa situação para os 16 milhões de euros, 83 milhões e 500 mil reais para contratar o Claudinho, mas sabe que o Zenit deve pedir alguma coisa entre 17 a 18 milhões de euros. Mas o Flamengo com o Marcos Braz, aquele papinho conversa mole do Marcos Braz, gelo no sangue, coisa e tal, vai tentar reduzir isso. Entre Flamengo e Claudinho, fim de papo, tá tudo certo, tudo show de bola, ele quer vir pro Flamengo, quer disputar competição internacional, o Zenit está fora da Champions League, quer ir, quem sabe, para a seleção brasileira, então ele quer jogar no Flamengo. Aliás, já externou isso em programas aí como Bolívia Talk Show no passado, quando ele ainda era jogador do Bragantino. O contrato dele deve ser até o final de 2027. Pedrão, você já trouxe isso? Não, mas a informação era de 12. O Flamengo já subiu para 16. Essa é a atualização em relação a isso, tá? E aí, saindo dessa questão do Claudinho, vamos agora para um outro atleta que o Flamengo quer contratar, que é o Maurício. Quer dizer, quer contratar não, só corrigindo. O Maurício, do Internacional, aquele mesmo que fez o gol de cobertura no Flamengo, né, quando o jogo aconteceu lá no Beira-Rio. Ele foi oferecido ao Flamengo e é um atleta que é oferecido ao Flamengo a todo e qualquer instante. O Maurício é oferecido para o Flamengo. O Flamengo internamente, a sua diretoria, não descarta a contratação do Maurício, mas o foco total é para cima do Claudinho, tá? O De La Cruz já ficou definido que vai ficar para a próxima janela. Quem trouxe essa informação também foi o colega Vene Casagrande. E aí, gente, vocês podem estar me perguntando, Pedrão, o Flamengo vai quebrar, é muita gente, meu amigo, não tem essa história. O Flamengo tem mais de 1 bilhão, não sei quanto de orçamento. E outra, a diretoria do Flamengo quer montar esse super elenco porque a final da Copa Libertadores é no Maracanã. Imagina o Flamengo tetra da Libertadores, nenhum outro clube brasileiro é tetra da Libertadores, dentro do Maracanã. Meu amigo, o Rio de Janeiro vai ser um negócio de maluco. Quem for astronauta e tiver no espaço vai ver o Rio de Janeiro brilhar de vermelho e preto, de tão louco que vai ser esse dia. Tetracampeão da Libertadores dentro do Maracanã. Se em 2019 já foi aquela loucura em Lima, imagina no Maracanã. Você tá louco, vai ter que armar um esquema de segurança, vai ser uma verdadeira loucura. Então por isso que estão pesando a mão na grana. E outra, segura a onda, Alan deve ser anunciado hoje a qualquer momento. Então já fica esse vídeo aqui como uma forma também de possível anúncio do Alan, tá? Porque provavelmente agora eu só vou postar após o jogo importantíssimo do Flamengo contra o Fortaleza. Você pensa que o Flamengo é time? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.